desculpas porque eu tenho que sair depois, mas eu não posso deixar de fazer a devida louvação, o cumprimento à minha presidente, que tanto tem se destacado aqui com medidas como a de hoje. A Rita Cortez tem sido muito atenta para isso. E quando o Sérgio Santana foi me fazer o convite, eu disse a ele que eu estou com muita dificuldade de algumas coisas, com uma doença com minha família, que faria com que eu não estivesse aqui, mas estou cumprindo o que lhe prometi. Serei rápido. Está aqui o nosso professor catedrático, meu amigo querido, que veio assistir a nossa palestra, porque também foi deputado federal, suplente senador, eu suplente pessoal, chama a pessoa rica para ter esse suplente. Eu chamei um professor catedrático, que é o Cláudio Chaves, de modo que está aqui. Eu tenho tantos amigos aqui que eu não vou citar, não devo citar porque eu cometeria uma injustiça. Mas nessa brevidade, eu trouxe aqui um papelzinho para daqui a pouco. Eu vou tocar nos pontos fundamentais que estão aí assinalando a passagem dos 30 anos da Constituição. Uma delas, a grande queixa de todos, é que ela é muito longa, excesso, tem muito mais direitos do que deveres, e há alguns que cometeram impropério lá atrás, há 30 anos atrás, quando faziam do Ministério da Fazenda arroz com feijão, hoje são catedráticos em direito constitucional, porque continuam dizendo que essa Constituição tem todos os defeitos. Vamos aos primeiros. Realmente ela é longa. E vou explicar por que ela é longa. Em 1964, houve o golpe de Estado e muitos foram caçados, banidos, guerrilheiros. Eu, inclusive, fui caçado, perdi meus direitos políticos por 10 anos, interromperam a minha carreira de professor universitário e nunca tive nenhum revanche na minha vida. Ao contrário, sempre portei a minha atuação como relator, fazendo o que era possível na conciliação. Acontece que esse pessoal, quando critica, não sabe o que é que aconteceu em 1987. O que é que aconteceu? Aqueles caçados, aqueles guerrilheiros, aqueles bandidos, foi uma verdadeira diáspora. Todos saíram do Brasil, ou banidos, ou exilados, mas a diáspora aconteceu. E, curiosamente, o reencontro foi na Assembleia Nacional Constituinte. Os eleitos para a Assembleia Nacional Constituinte eram aqueles guerrilheiros do passado, os banidos, os perseguidos. O que era que estava acontecendo? Nós estávamos ali para tirar o país de uma excepcionalidade institucional para o reordenamento constitucional. Quem fez a feitura? Exatamente as pessoas que tinham estado atrás do sofrimento, foram para fora e exercitaram não a vingança deles, a vingança foi da sociedade. Que tipo de vingança? Reclamo que os direitos e garantias individuais são enormes, muitos, e os deveres são poucos. Mas, claro, os que sofreram queriam ver os direitos dentro da Constituição. E o fizeram em matéria constitucional, porque se fosse a medida de um simples, e era o que eles queriam, um simples projeto, todos nós sabemos que o projeto de lei posterior revoga o anterior, mas para uma emenda constitucional é preciso pelo menos 3/5. Ora, com isto, nós tivemos uma Constituição saindo de 8 comissões temáticas e 3 subcomissões que deram 2.000 e tantos artigos. Vejam bem, 2.000 e tantos artigos. Está aqui uma professora de Direito Constitucional que vocês conhecem, como os outros que estão aqui, que foram colegas meus, a Leila Bittencourt, que fez um trabalho sobre isso. Ela tem um livro publicado e, inclusive, eu quero lhe dizer, os meus 86 anos de idade, que é um trabalho completo. Me cumprimento nele, porque você está junto com o Heriberto, que comigo aqui batalhou, brigou, tudo por uma Assembleia Nacional Constituinte. Nós sabemos qual foi a dificuldade. Perguntem, se vocês querem saber um pouco mais dessa dificuldade, que ela tinha, no fundo do nosso trabalho, tinha uma espécie de antevisão. O que eles queriam, o Folena sabe muito bem, o Jorge Folena, que comigo esteve, comigo batalhou e comigo sentiu no trabalho que eu prometi, que eu produzi, um livrinho, por que que isso tinha sido aos poucos chegado. Foi o seguinte, nós começamos a desbastar. A Comissão de Sistematização, da qual
eu era o relator e depois o relator geral, começou a chamar os colegas para reduzindo, e fomos reduzindo até os 245. Qual é a grita e por que é que eu trouxe este papelzinho? A grita desses caras que não tem nenhum patriotismo, essa aqui é a verdade, é dizer que essa Constituição teve tudo isso, mais direito que dever, porque é uma Constituição da esquerda, feita pela esquerda, tomada conta pela esquerda. Isto é uma verdadeira mentira. E eu vou lhes dizer por quê. Aqui está o meu levantamento que eu fui buscar nos meus assentamentos, dos 559 membros, que naquela altura só 559, nós tínhamos 487 deputados e tínhamos 72 senadores, porque agora, com a criação de novos estados, é que aumentou o número. Viu bem? Olhem, dos 559 membros, a esquerda tinha 50 deputados, ou seja, 9%. Centro-esquerda, 129 membros. Para 23, mais ou menos. O centro, tipicamente centro, tinha 179 membros. Centro-direita, 134. E a direita mesmo, dura, 67. Como é que se pode afirmar que a esquerda dominava? O que dominou foi o seguinte: é que nenhum desses segmentos, nem o centro, nem o centro-direita, nem a esquerda, nem o centro-esquerda, nenhum deles conseguiu pôr na Constituição o que queria. Eu quero isso, vamos aprovar isso. Não havia número suficiente. Então, isso não é nem do centro, nem da direita, nem da esquerda. O que houve foi que todos nós nos reunimos. O que era possível, saiu a conciliação. Essa história de dizer, portanto, temos que fazer uma nova Constituinte. Eu tenho visto isso. As pessoas não têm a mínima noção do que é direito constitucional. Você só pode convocar uma Assembleia Nacional Constituinte quando há a ruptura política institucional do país. Nós já tivemos até hoje 5 Assembleias Nacional Constituinte, que deu 5 constituições. O resto são constituições outorgadas que não vêm a pelo. Veja, a primeira ruptura política institucional foi quando o Brasil declarou a sua independência de Portugal. Aí houve uma ruptura política, tinha que haver Assembleia Nacional Constituinte, e houve. O imperador convocou, ainda que depois tenha feito as tropelias que fez. Depois, Dom Pedro II foi apeado do poder, foi para o exílio, nova ruptura política institucional com a proclamação da República. Tivemos que fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi feita, e tivemos a Constituição de 91. Em 30, o Getúlio tomou conta do poder. Prometeu que convocaria uma Assembleia Nacional Constituinte, não o fez. Tivemos a Revolução Constitucionalista de 32 em função da criação da Assembleia Constituinte, que não foi vitoriosa, diretamente, mas indiretamente acabou forçando o Getúlio a convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, tivemos a Constituição de 34, porque tinha havido uma ruptura político-institucional. Em 45, todos estão se lembrados disso, o Getúlio foi apeado do poder. Consequentemente, apeado do poder, nova ruptura político-institucional, tivemos a Constituição de 46, por causa da Assembleia Nacional Constituinte. Então, veja, o que é que houve em 64? João Goulart era presidente da República, foi apeado do poder, nova ruptura político-institucional. Consequentemente, tinha que haver uma Assembleia Constituinte, e o governo militar não a convocou. O nosso Tancredo Neves, soldado Tancredo Neves, se comprometeu a fazê-lo. Já estava sem tempo. E criou uma comissão de notáveis, todos nós sabemos que é. E essa comissão de notáveis terminou o seu trabalho, era presidida por Afonso Arino Melo Franco, que era membro desta casa. Nós concluímos, ao chegar à Constituinte, ver o que é que poderíamos aproveitar. Só que quando a comissão de notáveis mandou, o nosso Tancredo já estava falecido, e o presidente Sarney, que era presidencialista, fez apenas a publicação no Diário do Congresso e engavetou. Ou seja, esta nossa Constituição de 88 veio do nada, tijolo sobre tijolo. É a única Constituição autêntica que o povo participou. O senhor não tem ideia, nós passamos na minha mão, eu fiz questão de ver
uma coisa inédita, isso não existe em nenhuma Constituição do mundo. 122 emendas populares com mais de 1 milhão de assinaturas. E algumas estão lá no texto constitucional. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas que não conhecem o histórico, que acham engraçado pegar agora os 30 anos decorridos e falam em Assembleia Nacional Constituinte. Não houve ruptura política institucional, que o Executivo está funcionando, o Legislativo está aberto, teve fechado por ocasião do governo militar, e o Judiciário está aí, inclusive está até se atropelando entre eles, alguns dos membros. Ora, se não há ruptura política institucional, por que se fala numa nova Constituinte? Por que tem que fazer? Será que querem retirar as garantias sociais quando estão inseridas nas cláusulas pétreas? Ou é por puro modismo, ou, quem sabe, não entendem. Sabem por quê? O Constituinte, e eu não me retulo de sábio, mas eles, meus companheiros, foram sábios. Porque ao copiar a Constituição Portuguesa, está lá no artigo 3º do ato das posições constitucionais transitórias, a convocação de uma revisão constitucional. Ou seja, esta revisão constitucional, 5 anos depois, era exatamente para parar as arestas que nós tínhamos deixado na Assembleia Constituinte. Não havia necessidade. E por quê? Porque era bicameral ao mesmo tempo, Senado e Câmara, e pelo voto da maioria absoluta, quer dizer, não era preciso emenda constitucional. Eu não era mais parlamentar na época da revisão. Perderam a oportunidade da revisão, e alguns que estavam na revisão hoje falam em reformar a Constituição. Não se reforma através de uma Assembleia Constituinte como necessária, porque existe o que o Constituinte deixou, já que não aproveitaram a revisão constitucional, através de emenda constitucional. O Constituinte originário, que tinha o poder originário, concedeu o poder derivado aos que viessem depois para poder apresentar as emendas. Agora, o que é que acontece? Desculpem se eu faço esta queixa de público. Acontece que já transitaram, perderam-se no tempo, mais de 2.000 e tantas emendas, 2.500. E atualmente, mais de 1.109 emendas. Estou falando o número correto do que está vendo. Agora, por que é que essas emendas não levam a cabo ao fim de que nós queremos, que era a melhoria da sociedade? Simplesmente porque elas são apresentadas ao sabor de conveniências momentâneas. Esta que é a verdade. O parlamentar brasileiro, salvo honrosas exceções, eu faço honrosas exceções, apesar de estar fora do Congresso há mais de 17 anos, por isso que eu não gosto do tratamento mais de senador, porque hoje o Senado ficou tristemente meio desconcertante. Eu quero lhe dizer que com toda essa situação ainda há parlamentares sérios, porque a maioria está muito mais voltada para suas ambições pessoais do que para os interesses da coletividade. Esta é a grande vantagem. E o meu amigo professor Peixinho sabe disso, porque ele é autoridade em direito administrativo, preside. Quem é que não conhece o que nós estamos atravessando no país? O Folena, um dia, quando estava fazendo a sua tese de doutorado, que teve a alegria de me presentear e de citar parte de um trabalho meu, sabe que houve em 88 uma denúncia minha por escrito, foi feita uma plaqueta onde eu falava na senha. Foi passando o tempo, mas está se notando que se avizinha novamente esta senha. Eu acho que nós precisamos olhar esses críticos de ocasião que não sabem o que é ter uma Constituição. Não é preciso que todo dia esteja se reformulando o país com nova Constituição, quando nós temos uma aí, em que o presidente José Sarney, quando estava na República, através, primeiro, dos seus auriculares, alguns chegaram a declarar, mas ele declarou que a Constituição tornaria o país ingovernável. E houve um ministro dele que declarou que ela não duraria 6 meses. E agora eu relato aqui um fato que poucos sabem. Em julho de 1988, quando ocorreu nos batidores da Assembleia a notícia de que haveria uma invasão que ia acabar com a Assembleia Nacional Constituinte, o Ulisses foi para a tribuna e fez um discurso veemente. Para mim foi o discurso mais bonito que ele fez, onde ele dizia: nós viemos aqui para escrever uma Constituição, não para ter medo. E no bojo deste texto ele disse o seguinte:
esta Constituição terá cheiro de amanhã e não cheiro de mofo. É como se fosse uma profecia que ele estivesse fazendo. Agora, por que se disse que o país ficava ingovernável? Eu vou lhes dizer que pouca gente se lembra disso. Quando o presidente militar teve um acidente vascular cerebral, todos se lembram disso, ele ficou em possibilidade de governar. Quem era o vice-presidente? Pedro Aleixo, professor catedrático, homem do maior respeito. Não permitiram, apesar do Costa e Silva não poder assinar mais nada, não permitiram que o Pedro Aleixo assumisse. E o Pedro Aleixo não assumiu. Quem assumiu foi uma junta militar, que levou até o fim. Nós temos o auditor Edmundo aqui, que foi do Tribunal Militar, sabe disso, o quanto ele ajudou a nós advogados lá, e que hoje ele rende as homenagens aqui de público. Quero dizer mais, veja um exemplo. 1992, o Collor, do qual fiz parte do governo, mas só fiquei 7 meses, o seu Collor sofreu impeachment. Nenhuma junta militar ousou tomar conta do poder. Por quê? Porque esta Constituição que nos daria 6 meses, protegeu normalmente, e o senhor Itamar Franco assumiu a presidência da República. Bom, disse mas isso foi uma coincidência. Só por aquele instante? Não. Agora mesmo, tão recente, a presidente Dilma sofreu um novo impeachment. E aí, com uma diferença, porque a crise política, a crise moral, a crise financeira, era uma crise só, terrível. Nenhum militar assumiu a presidência da República, porque a Constituição não lhe permite. E foi o vice-presidente que assumiu. E por que agora os militares dizem, e não só os militares, inclusive os 2 candidatos à presidência da República, não vamos respeitar a Constituição, porque se não a respeitarem, eles próprios poderão ser vítimas de um desrespeito. Não é o povo só que já está sofrido, amargurado, sentindo que alguma coisa está no ar contra as massas populares. E eu vim aqui dizer, primeiro, aquilo que eu lhe disse agora, é conversa fiada. Está aqui o papelzinho com os dados, que eu vou depois passar você vai ficar responsável por esses dados. O Sérgio Santana é muito meu amigo, é um professor que eu admiro muito, porque eu vou assinar, né? Aqui não está, vou assinar para você, para ficar no seu arquivo. O que é que eu quero lhe dizer? A Constituição era grande, realmente. Nós poderíamos ter aproveitado. Mas agora, ela está 44% maior. Eu quero bem tocar nisso, isso é um escândalo. Foram tantas as emendas, e a maioria das emendas que absolutamente não servem para nada, como eu lhe disse, e ela ficou 44% pior do que estava quando ela foi promulgada. Logo, eu quero lhe dizer, em primeiro lugar, a presidente da Casa, que é uma honra dar esse depoimento. Um depoimento que poucas pessoas poderiam dar. Poucas. Segundo, a ideia que teve o Sérgio Santana. E terceiro, que eu vou lhe revelar agora aqui um assunto. Eu tinha um amigo parlamentar, sério, amigo de longa data, um cara que infelizmente faleceu, que era o Gasparian. O Gasparian foi um homem esquerda, fantástico. O Gasparian apresenta uma emenda para 12% de juros. Eu chamei o Gasparian, Fernando, não faz isso, isso é assunto de mercado, isso é assunto de banco de portaria. Você vai colocar uma emenda aí que vai servir de chacota. Ele, com toda a sinceridade, disse, Bernardo, não retira a minha emenda. Mas você vai me forçar a, de plenário, trabalhar contra pela derrubada, para preservar a finanças, mas eu vou te derrubar, eu vou ganhar. E ganhou. Ele ganhou no plenário, derrubou o que eu disse. Sabe quem é o culpado de 12%? Bernardo Cabral, porque foi o relator, está lá. É sempre o que eu ouço. Ninguém sabe a história. Quer saber a história segunda, que eu vou contar aqui da medida provisória? Porque tem um que está vivo ainda. Saímos da comissão de sistematização para o plenário com um belo trabalho do sistema parlamentarista de governo. Quem conhece sabe a diferença entre o sistema parlamentarista e o presidencialista.
No plenário, inaugurou-se àquela altura o toma lá da cá. Foi até criado o termo por um deputado que eu não vou relembrar aqui, não vou lembrar porque está falecido, dizendo que a oração de São Francisco já dizia isso. E, inclusive, fez uma aberração contra a oração de São Francisco, mas disse. E aí estavam trocando estações de rádio, televisão, emissoras, tudo. Foi um presente e derrubaram o sistema parlamentarista. Aprovaram o sistema presidencialista. Eu estava na mesa assim como está a nossa presidente. Ao lado esquerdo, quem é do Rio, se lembra do nome dele, estava um cidadão, chamado Adolfo Oliveira, foi deputado federal brilhante no colégio, era meu relator adjunto. E do lado direito, Zé Fogaça, que era senador, meu relator adjunto. Agora, interessante é que eu só tive 3 relatores adjuntos. Fogaça, Conde Reis, brilhante cidadão, e hoje aparece tanto cidadão, uns de alta cultura, dizendo que foram vice-relatores, sub-relatores, conversa. É promoção pessoal. 2 já faleceram, Conde Reis, mas o Fogaça está. E agora ela esteve comigo numa solenidade que a OAB me prestigiou com ex-presidente do Conselho Federal em Brasília, que eu tive a honra de ser aplaudido de pé, inclusive pela minha presidente. O Fogaça contou essa história que eu vou lhe contar aqui, reservada assim para 3 ou 4 ministros do Supremo que lá se encontravam. Aprovado, eu chamei Humberto Lucena, que era o líder dos presidencialistas. Humberto, vai correndo agora e diz ao teu pessoal que retire a medida provisória do texto constitucional. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão dar o maior poder a um presidente da República que nenhum ditador do Brasil teve. Não me ouviram. E o Zé Fogaça disse há pouco. E está aí o resultado. Vocês sabem por quê? Porque no sistema parlamentarista a medida provisória convive. E a Constituição dizia que se não fosse convertida em lei 30, perderia. No entanto, no governo Sarney, não só foram ao Supremo, eu disse isso na cara dos ministros do Supremo, converteram isto em nada, permitiram a prorrogação da medida provisória e veja o que aconteceu. Quando eram editadas novas medidas provisórias, embutiam o que não estava no texto original. Está aí por que a chamada operação, que eu não quero aqui dizer nada, porque nada de Lava Jato, pegou tanta gente que era do governo, que foi reprovada agora, como eu disse ainda há pouco, o Folena não foram reconduzidos. Porque fizeram marmeladas até não querer mais. Como é que o cidadão pode botar na cabeça que um líder de governo, que um senador, possa embutir a serviço de empresas uma atitude que é absolutamente, não só nojenta, este aqui é o termo, como contra uma sociedade. Então, são histórias que não aparecem. Mas os novos defensores de uma nova Constituição, que entendem pouco, ou eu respeito a opinião de entenderem pouco, mas pelo menos deveriam conhecer pouquinho do direito constitucional, para não se arvorarem a dizer que querem uma nova Constituição, inclusive que seja aprovada, feita por notáveis. Isso já foi feito no passado e não deu certo. Constituição escrita por um notável, ninguém foi mais notável do que o nosso grande e conhecido Chico Sapiense, que era ministro da Justiça do Getúlio, redigiu a Constituição de 37, pegando um pouco da Polônia, por isso que ele era chamado de polaco, e durou 8 anos. E era uma Constituição feita por um grande constitucionalista. Essa nossa é pelo povo, e eu vou ficar encerrando por aqui, pedindo primeiro desculpas à nossa presidente, depois a você, Folena, e a outros amigos que veio aqui também, o Alexandre Fará, sabe o que é que eu estou dizendo, porque ele exercitou deputado aqui do Rio, para ele dizer o seguinte: quando eu fui cassado, vou repetir, o meu primeiro amigo, irmão que chegou aqui, foi este jovem, que é notável. Eu entrei no Instituto em 72. Da minha cassação até 72, eu frequentava o Instituto. E o que é incrível, foi aqui que o cassado, aquele que não tinha, como eu, carteira de identidade, que não podia fazer concurso público, não podia ter conta no Banco do Brasil, nem na Caixa Econômica, foi este instituto que me acolheu. E o Ariberto,
com o pai, os dois, era a primeira vez que eu via um filho e o pai aqui, ele novinho, nos acomodou. Ao me acomodar, e daqui eu saí para a OAB. Eu quero dizer que eu tenho uma honra muito grande com essa instituição. Tenho porque eu sei o que eu sofri. Eu não passei necessidades aqui com minha família, meu filho pequeno, mas muita dificuldade. Ao longo de 20 anos eu sei que não foi fácil. Mas pelo menos eu estou vivo. Os que me caçaram, que suspenderam meus direitos políticos, não sei por onde andam, perdidos aí no tempo. E eu tenho essa satisfação a dizer isso a você. Você está sentada numa cadeira de uma alta responsabilidade que você já declarou. Você tem o nosso grande Francisco Zé Acaiaba de Montezuma, que foi parlamentar, mudou o nome pela religião que ele abraçava, que era o bem do país. Logo, qualquer instante que o Sérgio me chamar, que você me chamar, eu estarei à disposição, porque chama-se gratidão. E pode notar que essa gratidão é um dos atributos que as pessoas estão perdendo, que não reconhecem. Você hoje olha para um amigo e vê o que é que ele pode me dar e não o que eu posso lhe oferecer. Eu não tenho nada para dar, meu presidente, mas estou lhe oferecendo os préstimos de quem carrega consigo a cicatriz orgulhosa do dever cumprido. Só isto. Obrigado. Muito obrigado.